Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso café logo cedo, com opinião e informação. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta a tua expectativa para o jogo do próximo sábado e principalmente, que é o tema do nosso café, mais uma derrota que o Vasco impôs a 777. Você vai saber bastidores desse julgamento que aconteceu e terminou com a vitória de 3-0 do Vasco da Gama, assim como foi terça na quarta, 3-0 também, dentro e fora de campo. Então vamos juntos? Se inscreve no nosso canal. Gratidão a você que se junta ao fanático vascaíno. Bom, sábado tem jogo em São Januário, o Luiz Gustavo está fora, suspenso, o Lucas Freitas vai ser o titular. Aliás, jogou muito bem contra o Melgar. Coutinho volta no Campeonato Brasileiro, né? Ele ficou suspenso contra o Fluminense. Aí como é que você escalaria o meio-campo, por exemplo? Contra o Melgar, Jair, Tietê e Coutinho. Deram conta do recado, mas era um outro nível de enfrentamento. Agora a gente pega um time de G4. Mantém? Reforça? Enfim, quero ler a sua opinião. Aos poucos, o técnico Fernando Diniz vai ajustando o time do Vasco, vai acertando esse time do Vasco e conhecendo as peças, né? Já disse que não abre mão do Jair, espera que o Vasco não venda o Ryan. Aliás, para mim, uma notícia, hein? Não será surpresa se o Vasco negociar o Lucas Piton e trouxer de volta o Leandrinho. O Leandrinho tem toda a característica para trabalhar com o Fernando Diniz. E o Piton, nacionalidade italiana, né, dupla cidadania, ativo bom. O Vasco precisa, outra notícia para você, torcedor, vender um ativo, talvez até o final do ano, pode ser no meio ou no final do ano. O Vasco tem orçamento garantido já até setembro. O Vasco, a cada mês, ele projeta os 3 da frente. E já há projeção para os meses de junho, julho e agosto. Então, quando entrar junho, que é daqui a alguns dias, daqui a 2 dias, já faz a projeção incluindo setembro. E já tem a previsão de que setembro tem recursos. Tranquilamente. Logo, a necessidade de vender um ativo pode acontecer no meio do ano, que é a melhor janela, e o Piton pode ser opção e não Ryan. Vamos aguardar. Aliás, o Diniz destacou um fato muito importante, que foi a questão envolvendo a idade, o potencial que ele ainda pode projetar mais ainda. 100 milhões, 150, 200, 300 milhões pelo Ryan? Quanto vale o Ryan? Hoje é um valor. Daqui a um ano, daqui a 6 meses, é outro valor. O menino está crescendo exponencialmente nas mãos do técnico Fernando Diniz, que é enérgico, mas também sabe dar o carinho ao atleta. Deixa eu dar um recado super especial para você, porque hoje tem Sul-Americana, hein? Hoje tem definição da ordem, né, dos segundos colocados e tem kto.bet.br para você pintar lá na KTO e deixar aquele seu palpite, lembrando que é com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Então, divirta-se e lembre-se, é um site regulamentado pelo governo federal. Fechado? Bom, galera, quero falar sobre Vasco versus 777. E no final, vou dar uma notícia sobre CBF e Vasco. Aguardem. Ontem, rolou o julgamento da liminar, que no ano passado concedeu ao Vasco plenos poderes para tocar a SAF. Retirou da frente de batalha a 777 por descumprimento de cláusulas contratuais, entendeu a diretoria que houve quebra e por isso levou ao judiciário e, sob liminar, a diretoria do Vasco assumiu a SAF. E todas as mudanças que a gente já viu, já aconteceram, saída de CEO, CFO, enfim, tudo isso a gente viu. Só que ontem teve o julgamento. A 777 tentou voltar para o processo. Até onde eu sei, os representantes da 777 tentaram imputar ao Vasco a responsabilidade, alegando que a atual gestão sempre quis fazer com que eles saíssem do cenário, que eles saíssem efetivamente do comando, que isso já era premeditado, e os desembargadores pediram provas.
Argumentos apresentados, fracos inclusive, pela defesa, na minha avaliação, é que a imprensa já falou isso. Quem da imprensa trouxe a prova? Ah, não, eu sei porque eu estava na reunião, mas prova? É muito fácil dizer. Isso eu leio. Em grupo de WhatsApp, então, meu irmão, eu já sabia que na campanha eles queriam tirar. Cadê a prova? Então, assim, se você não tem prova, meu amigo, acusar é gravíssimo. E os advogados não conseguiram sustentar. A 777 perdeu 3-0, agora vai seguir protelando na Câmara de Arbitragem, na Fundação Getúlio Vargas, toda vez que é escolhido um árbitro, principalmente pelo Vasco, não, esse não pode e tal, e protela de novo. O tempo, a ideia é protelar e ganhar tempo. Ontem, inclusive, durante a audiência, os advogados foram chamados, atenção, os desembargadores, vamos parar de ficar protelando o tempo todo, demonstrando claramente que o judiciário está de saco cheio de não resolver essa situação. Bom, agora o Vasco segue tocando a SAF em busca de soluções, em busca de investidor quando acontecer. O negócio com o Evangelos Marinax esfriou, com o Randrizani não andou, e os outros interessados apenas pediram informações, trocaram NDA, documentos e mais nada. Vida que segue. Para fechar o nosso vídeo, a CBF convidou o presidente Pedrinho para ser o chefe da delegação nos 2 próximos jogos da seleção brasileira, Guayaquil dia 5 e São Paulo dia 10, né? Guayaquil contra o Equador e São Paulo contra o Paraguai. E aí muita gente discutiu isso, eu falei inclusive no vídeo de terça-feira aqui mesmo no Café, mas eu trago um detalhe a mais e que não foi publicado ainda e é uma notícia exclusiva para você, torcedor. A diretoria da CBF enxergou numa reconstrução, como ela, a CBF, está passando com a seleção, o Vasco da Gama. É como se fosse um case. O Vasco está num processo de reconstrução e de recuperação, literalmente, judicial. Por isso, o presidente Pedrinho foi escolhido para fazer parte. E para o Vasco, isso traz benefícios pela aproximação, pelo network, por tudo que envolve o cenário político. E o Vasco foi o primeiro clube, inclusive, a levantar a bandeira e dizer que votaria no médico Samir Chaud. É isso, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho. Antes de ir embora, eu quero dedicar esse café vascaíno ao meu sobrinho, Fabian Ogaiar. Ele que nos deixou, Fabian Ogaiar Soares. E ontem, quem acompanhou na conta, eu me emocionei no final porque minha esposa deu a notícia que o anjo virou uma estrela, né, e foi para o céu. Depois de 11 anos de batalha, né, durante os 11 anos de vida dele, 6 dedicados a vencer um tumor na cabeça, mas Papai do Céu preferiu levá-lo e colocá-lo ao seu lado para que ele de lá fique nos guiando. Vai com Deus, meu garoto. Nós vamos nos despedir da matéria, mas nos nossos corações, familiares e amigos, vão ficar sempre as lembranças, aquele sorriso bonito. Até qualquer dia.